aquisição do português escrito como segunda língua para surdos. Partindo da abordagem da gramática gerativa de Noam Chomsky, que visa envolver todas as regras sem ditá-las, assim como a inclusão de todas as frases gramaticais que pertencem à língua, esse trabalho investiga as propriedades gramaticais da língua de sinais brasileira, LSB, na relação com outras línguas naturais, tal qual o desenvolvimento linguístico em relação às características da interlíngua na aquisição do português escrito, como segunda língua para os surdos, considerando estruturas com argumentos dativos e as suas implicações educacionais. Dessa maneira, esse estudo visa a inclusão e a sociabilidade entre os membros da comunidade surda por meio da LSB e os ouvintes mediante o português escrito, o qual seria adquirido como segunda língua. O problema lógico da posse do português escrito como segunda língua é formulado com base na hipótese de que o conhecimento linguístico dos surdos, definido como as gramáticas subjacentes da interlíngua, exibe propriedades das línguas naturais, o que permite supor que seja determinado pela gramática universal, GU. Entretanto, existem contradições no papel da GU, tendo em vista que é possível identificar no português, por exemplo, atributos que não estão evidentes ou não ocorrem nos dados da língua de sinais. Nesse viés, do ponto de vista da gramática gerativa, os princípios da gramática universal manifestam diferentes padrões paramétricos, observados numa dada língua ou em um grupo de línguas, o que explica a variação entre elas. Desse modo, diferentemente da gramática universal, em Libras é necessário pensar a descrição ou o que é dito visivelmente, ou seja, o uso dos parâmetros do movimento e da direção na estrutura do sinal como codificadores linguísticos de propriedades gramaticais, assim como as preposições usadas em línguas orais. Para demonstrar a relação sistemática entre os chamados verbos de concordância, verbos reversos e verbos com classificadores em língua de sinais brasileira, e verbos que selecionam preposições na codificação dos casos dativo, locativo e instrumental, em português, por exemplo, foi estabelecida uma comparação entre predicados transitivos, em português, e Libras. Exemplo 1. Em português se diz, choveu na floresta ontem, enquanto em Libras se diz, ontem, floresta, choveu. Assim como no segundo exemplo. Em português, eu estudei linguística ontem, e em Libras, ontem, linguística estudar. No caso dos exemplos, o advérbio de tempo ontem indica se o verbo está no passado, presente ou futuro. Igualmente, o que forma a estrutura da língua de sinais é a cronologia, visto que a frase é construída primeiramente pelos advérbios de tempo e lugar, depois o objeto, o sujeito e o verbo. Os estudos demonstram que, nesse contexto sintático, há uma grande divergência entre a gramática universal e a interlíngua, visto que os métodos de formação de frases da língua de sinais brasileira é cronológica, diferente das características que formam as frases do português escrito ou oral. Desse modo, os estudos de Noam Chomsky sobre o gerativismo dá suporte à aquisição da língua de sinais como língua materna. Equipe: Alice Gomes da Rocha, Lara de Melo Sobral, Marçal Jacques Silveira.